Olá, paz, tudo bem? Estou aqui para mais uma reflexão com você sobre a nossa série Educador Cristão, um retorno à doutrina bíblica. Estamos baseados aqui, conforme coloquei na figura aí abaixo, no livro O Drama da Doutrina, do Kevin Van Hooser, tá bom? Se você ainda não tem esse livro, é importante você comprar, tá bom? Não estou ganhando nada por oferecer, por falar para você comprar, só estou falando da importância que é este livro, você que é pregador, ensinador da palavra de Deus. Eu estou baseado neste livro para fazer alguns comentários que farei aqui com você, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre esse retorno à doutrina, mas hoje com uma pergunta importante. Nesta reflexão de número 5, aula de número 5, a pergunta é: a norma da doutrina é só a escritura ou os usos das escrituras? Ou seja, é só a escritura, que está escrito, acabou e não importa o que se mudaram os tempos ou não, ou o que importa é como usamos essa escritura também, dependendo do contexto, do tempo em que nós vivemos. E aí, qual é a norma da doutrina? O que rege realmente a nossa doutrina? A localização de autoridade teológica não é um problema novo, não, tá? Então, se você está aí assistindo essa aula e pensando, o Júnior está trazendo uma coisa nova, está trazendo uma polêmica nova. Não. Estou trazendo porque isso aí vem de muitas gerações, porque, na verdade, em todas as gerações a igreja teve de lidar com esse problema de onde está a norma da doutrina, onde está a autoridade da doutrina. Nós também passamos a ver que grande parte dos estudos da Bíblia e de teologia foi de natureza secular. Ou seja, dependia muito do que estava acontecendo no presente século para ver que os estudos se baseavam naquilo, os estudos focavam mais naquilo, tá bom? Exegetas, por exemplo, aqueles grandes exegetas, aqueles grandes intérpretes da Bíblia, leem a Bíblia como qualquer outro livro, muitas vezes. E esse é o grande problema. Então, o problema não está em olhar as doutrinas dependendo do século que está vivendo, e tentar usar uma linguagem, entendo o que eu vou falar, mais contemporaneizada, não secularizada, mas contemporaneizada. O problema é que alguns desses exegetas, alguns desses intérpretes leem a Bíblia como se estivesse lendo um outro livro de filosofia qualquer e tentam fazer as mudanças que acha que deve fazer, até mesmo na doutrina em si. Enquanto isso, alguns teólogos ficam ocupados reformulando a teologia segundo essa ou aquela filosofia apenas, para que possa se adaptar melhor aos ambientes onde essa teologia é ensinada. E com isso vai se perdendo a doutrina verdadeiramente, tá bom? Em suma, sistemas não teológicos, muitas vezes, e há tempos isto, ditam a pauta para a teologia e as consequências podem ser fatais. Fica baseado apenas em ideologias, aí queremos ser os politicamente corretos, e ficamos aí à mercê dessas ideologias para tentar adaptar a teologia bíblica. Uma coisa é contextualizarmos a linguagem, outra coisa é mudarmos a doutrina por causa de ideologias. Aí vem aquela questão do liberalismo e do neoliberalismo. Óbvio que nós sabemos que o liberalismo teológico ele veio com aquela proposta do tentar trazer a linguagem mais próximo possível do homem moderno. E o neoliberalismo, ele vai além disso ainda e tenta fazer com que essa linguagem tem que ser bem focada no ser humano, mas vamos tomar cuidado lá com a doutrina? Vamos, mas muitas vezes esse neoliberalismo ultrapassa tanto isso que se torna muito humanista a teologia. Para algumas dessas posições, certo tipo de experiência serve como critério de legitimidade para o discurso sobre Deus e para a interpretação da Bíblia. E aí onde entra alguns perigos, porque eu não posso ser o povo da experiência.
eu tenho que ser o povo da doutrina, mas também enxergar a experiência. Então, a experiência não é o critério, a doutrina é o critério. As escrituras, nessa perspectiva liberal, exageradamente liberal ou neoliberal, acaba por ser reduzida a histórias humanas. Ou seja, porque nesse contexto aqui, eles viveram assim, tiveram tal experiência, então vamos adaptar a doutrina a essa história humana. E a tradição se põe apenas na categoria de experiência humana. Cada grupo humano tem uma certa experiência, então cada grupo pode ser a sua tradição. O principal problema é que tais abordagens tendem a tornar normativo para a fé e a vida algo diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o principal problema. Não estou aqui tentando dizer que nós não devamos olhar os contextos. Só estou dizendo com os perigos de apenas colocar os contextos como norma da doutrina. E isso que tem feito com que a doutrina muitas vezes tenha se perdido em muitos meios aí, em muitas situações que ficaram até secularizadas. Calma, não se deve depreender disso que não haja papel para experiência. Calma, se acalme. Não estou falando isso. Esse papel existe sim, é importante a experiência humana, claro que é, a experiência de cada igreja, de cada grupo, óbvio que é. No entanto, reflitamos melhor sobre tal papel. Esse papel, ele é fundamental, ele é o único que deve ser visto? Tudo depende de onde se coloca a experiência no cenário da fé em busca de entendimento. A experiência, ela é algo que acompanha ou ela é algo basilar? Nós temos que pensar isso. Aí vem o Adolf von Harnack, o Harnack e o princípio do sola scriptura. Ele foi um teólogo que falou sobre a sola scriptura deve ser a parte basilar, o fundamento. Esse teólogo defendia que esse princípio não podia mais ser mantido de forma responsável numa sociedade tão secularizada. Porque ele falou, é isso que deve ser mantido, mas como eu vou manter isso de forma responsável numa modernidade tão humanizada, tão humanista? Na verdade, tudo depende do que realmente significa esse princípio, o princípio do sola scriptura. O que explica, então, a etimologia desse termo? O que é? Apenas a metade da história. E aí que o Harnack estava falando. Então, não é só o sola scriptura. Esse é o princípio, mas não é só ele, porque isso aí é metade da história. Na realidade, sola scriptura é uma referência a determinado tipo de prática. O Lutero, por exemplo, que usou o sola scriptura, não é? Ele estava dizendo assim, a nossa prática é determinada por esse sola scriptura na hora de formular as doutrinas, mas cuidado para você não colocar comportamentos apenas de maneira seca, sem uma boa interpretação, apenas, mas está escrito. Cuidado, está escrito também para matar animais. Aí vem um outro camarada chamado Eric Peterson, que disse assim, sem autoridade dogmática não há como existir igreja. Precisamos da autoridade dogmática, dos dogmas, das doutrinas já fundamentadas. Por quê? Porque se não tivermos esta autoridade dos dogmas, não tem por que ter igreja. Porque aí cada um pode seguir o que quiser. Uma coisa é dizer como Lutero, esta é a minha posição. E Lutero dizia isso diante da igreja. Só que a posição de Lutero era sempre uma posição baseada na doutrina. Mas não há sentido em assumir uma posição se não há um ponto de vista, uma opinião sobre as questões cruciais de natureza intelectual, social e ética que estão na pauta do dia. Então, para você tomar uma posição, como Lutero tomou, você precisa de ter uma opinião formulada diante de uma doutrina já fundamentada, porque ele se fundamentada nos dogmas. Então, ele sabia olhar para um dogma que ele falava, não, esse dogma não está bem formulado. E onde eu vou me basear nisso? A minha posição vou ficar com a Bíblia. Só a Escritura, só a fé. Então, só Cristo. Ele colocava somente isso, ele colocava critérios para isso. Então, cuidado para não tomar posições assim, essa é minha posição, mas não tem critérios, e critérios doutrinários e bíblicos.
Desprovida da autoridade da doutrina, a igreja se torna tão frágil e arbitrária quanto qualquer outra instituição humana. Então, nós precisamos sim da doutrina. Esse negócio de, não, a igreja não pode ter uma doutrina rígida de costumes é uma coisa. Agora, doutrina fundamentada na palavra de Deus, em sentido de doutrinas salvíficas, é outra totalmente diferente. O veredito de Peterson aqui sobre a teologia é assim: é em grande parte ocupação de acadêmicos, sem vínculo com a vida da igreja. E isso é errado. Só os acadêmicos podem falar de doutrina, só eles podem falar o que é doutrinário e o que não é. Não. No entanto, por isso que é muito importante pensar sobre isso, retirada da raiz que o alimentava, parecem restar ao protestantismo ao menos 3 maneiras de resolver conflitos teológicos. Quais são essas 3 maneiras? Primeiro, traduzir a fé para as verdades universais da razão, o racionalismo. Então, tem que falar na linguagem de todo mundo para que todos entendam. Eu tenho que ter uma linguagem bem racionalista, bem cientificista, porque aí ninguém, pelo menos, vai falar assim, eu não acredito nisso aí. Então, o Mar Vermelho não abriu mesmo, não houve curas, não houve ressurreição. Vamos falar numa linguagem científica. Ou uma outra posição, recorrer a uma qualidade de experiência religiosa, que é a mística. Não, o certo é falar o que as pessoas estão sentindo. Eu sinto, então é verdade. Eu sinto, então é verdade. Vamos partir só para o misticismo. E tem também uma terceira posição que poderia resolver o conflito, que é demonstrar a verdade em obras de amor e justiça, o ativismo. É lá socorrer, ajudar, distribuir ajuda para todo mundo. É só ser um ativista, ter bastante atividade, e aí nós vamos resolver o problema. Aí que não resolve o problema, porque o problema com todas essas alternativas é que elas não têm nada de exclusivamente cristão. Outro grupo qualquer pode ser racionalista, pode ser místico ou pode ser ativista. Qual é o fato disso tudo? A posição nua e crua do sola escritura pode, e é, em alguns contextos, uma caixa de Pandora. Por que uma caixa de Pandora? Se eu falar que é só a escritura e acabou, sem refletir na experiência, sem refletir também na atividade da igreja, sem refletir no que dá para eu pensar, raciocinar sobre isso. Sectarismo de cada denominação e igreja, esse é o perigo, fazer o que lhe parecer certo em nome apenas desse princípio. Fazemos assim, por quê? Porque tem um versículo aqui que comprova, porque tem uma passagem aqui que comprova, porque a escritura comprova. Tá, mas nós estamos vivendo um período que isso daqui dá sim, para eu rever a situação, o contexto. A doutrina não se muda, pecado é pecado, mas o contexto em que se adapta a isso dá. E a igreja não consegue isso, aí se torna cada igreja um sectarismo que segue a sua maneira do sola escritura. A pergunta que perdura, então, ainda é: o significado linguístico da Bíblia depende do seu uso, e o uso linguístico varia de acordo com as formas de vida ou práticas ou culturas dos usuários? Então, significa que são os usuários, as pessoas que usam a Bíblia, que dão o seu real valor? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer em cada grupo dê o valor necessário para a interpretação? Para onde vai o protestantismo, se for assim? Para o sola escritura ou para a tradição? Para onde nós vamos? Proposta pós-moderna. A autoridade está na tradição comunitária. Essa é a proposta pós-moderna que nós temos visto acontecendo hoje. É a comunidade, é a tradição da comunidade. A comunidade segue assim, bora seguir assim, e é aí que vem a nossa doutrina. Ou seja, razão universal, tem que caber para todo mundo, então todo mundo está certo, mas preferência pessoal. Eu uno a minha preferência pessoal com a preferência pessoal dele, enfim, vamos criar uma colcha de retalhos e todo mundo fica feliz. O problema que levou a isso é: os críticos bíblicos passaram a interpretar a Bíblia com as estruturas de significado e os critérios da verdade derivados da ciência, da história e da filosofia, em lugar dos derivados das escrituras e da fé cristã. Então tem que tomar muito cuidado para não sair dessa situação olhando para a sociologia, para a história, para a antropologia e esquecer do que a Bíblia diz sobre o assunto. A fé cristã realmente diz sobre o assunto. A questão: a Bíblia não tem de ser reembalada.
ou traduzida de forma diferente para outra conceitualidade para ela ser compreendida. A Bíblia continua interpretando, é a própria Bíblia. E nós temos que tomar cuidado para não mudarmos a Bíblia. Júnior, mas isso não é simplismo? Não, não é simplismo. Não é simplesmente afirmar a Bíblia diz o que diz. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que é então que você está falando aí, Júnior? A falha não está na Bíblia, mas no leitor. Não está na linguagem bíblica, mas está em mim, em entender essa linguagem. Está em nós, educadores cristãos, em saber contextualizar sem mudar a doutrina fundamental. A questão, muitas vezes, está no uso que cada igreja faz das Escrituras. Ah, mas cada um tem sua maneira de interpretar. Mas a Bíblia é uma só. Por isso que é ela que tem que se interpretar. E eu tenho que respeitar a Bíblia Sagrada. Deixar a Bíblia Sagrada interpretar-se a si mesma. E os teólogos? Onde os teólogos entram nisso? Vários destes empregam a Bíblia de maneiras diferentes para autenticar suas propostas teológicas. Fica criando teologias bíblicas, mas sem entender o que realmente a Bíblia está dizendo para o nosso contexto. Por isso que existe uma diferença entre professar e praticar. Devemos professar a nossa doutrina bíblica e praticar essa autoridade bíblica. Eu professo, a Bíblia é autoridade, mas na prática, às vezes, a Bíblia não é autoridade. Qual é a autoridade? A ideologia do que estamos vivendo. Isso nós vemos até mesmo em ideologias políticas. As pessoas, elas às vezes professam que a Bíblia é autoridade, mas crê numa ideologia política, social, filosófica, que não mostra que a Bíblia é autoridade máxima. E aí se põe ainda como educador cristão, professar e praticar, esse é o correto. A forma como as pessoas usam a Bíblia indica mais no que elas de fato acreditam sobre sua autoridade e não tanto o que professam. Porque às vezes a pessoa professa uma coisa da importância da palavra de Deus, mas vive outra. Ou pelo menos apoia ideologias que não mostram que é isso que ela está professando, não. A autoridade bíblica, diferente de uso eclesial também, às vezes. Às vezes uma pessoa fala que não, a Bíblia é autoridade, mas o uso que a igreja faz da Bíblia não mostra que a Bíblia é autoridade, não. Alguns usos das Escrituras podem ser inadequados ou incorretos. Ah, mas aquela igreja fala, aquele grupo da igreja fala que a Bíblia que é a autoridade máxima, infalível, inerrante. Tá, mas o jeito que eles usam a palavra de Deus não mostra isso, não. Há uma incoerência. E o sentido do texto, então? Como entender o sentido do texto? O sentido do texto permanece o mesmo. Não importa quais possam ser as perspectivas de sucessivas gerações de intérpretes. O texto só tem um sentido, pode ter várias aplicações em vários contextos, mas o sentido é o mesmo, não se muda o sentido da palavra de Deus. A eficácia da Bíblia provém bastante do uso que o Espírito Santo faz do texto bíblico em cada contexto, e não do uso que a comunidade faz. Tem que ver o que o Espírito Santo está levando a igreja a fazer, e o Espírito Santo não vai contradizer a própria palavra. Inspiração, então, não é apenas uma propriedade do texto em si, ele foi inspirado, pronto, tá lá, deixa ele lá inspirado e acabou, ele tem que ler e falar, não estou entendendo, mas ele foi inspirado. Mas inspiração também é o uso que o Espírito Santo faz do texto a fim de moldar a identidade cristã. Então, o Espírito Santo usa o texto inspirado e ele vai adaptando e colocando esse texto dentro de nós, nos nossos contextos, para que a nossa identidade cristã seja cada vez mais parecida com a Bíblia, com a doutrina bíblica, e não com os nossos contextos e ideologias particulares. O tema da doutrina bíblica. Vamos falar um pouco sobre isso. Qual é o tema central da doutrina da Bíblia? O fazer de Deus. E qual é o fazer de Deus? Santificar. Esse é o tema. Não é o homem fazendo, não é o homem atuando. É Deus fazendo, é Deus atuando, e Deus quer nos santificar. E não apenas dizer de Deus, a revelação. Ah, o tema da doutrina é Deus revelou. Não, é Deus fez, Deus faz e Deus ainda fará. Não é apenas Deus revelou, mas é Deus continua fazendo. Então o tema é ação. Por isso que é o drama da doutrina.
deve ser dramatizada, deve ser vivida. O Espírito Santo usa o texto bíblico e não apenas nos auxilia no seu significado verbal, no grego, no hebraico, no aramaico. Não, o Espírito Santo não vai nos ajudar só a entender ali o texto dentro do texto, mas ele vai usar o texto bíblico para que nós possamos agir conforme a doutrina. Devemos, então, dar atenção à palavra e ao Espírito Santo, atuando através da palavra. Por isso, a relação entre a tradição e as escrituras não é tão fácil de se entender. No entanto, a tendência na teologia protestante contemporânea, segundo Van Hooser, em especial quando o assunto é autoridade, é claramente na tradição, na direção das tradições de uso. E esse que está um grande problema. Às vezes nós focamos demais no como usamos a doutrina, e não na doutrina. E depois sim, o como vamos usar essa doutrina. E esse é um perigo, segundo Van Hooser, que nós devemos vencer. Além disso, nem todos os usos das escrituras são estritamente doutrinários. Mas tem um texto que comprova. Mas a Bíblia fala assim. Mas às vezes não é doutrinário, porque estamos usando coisas que não cabem no nosso contexto, porque cabem em outros contextos diferenciados. Alguns são apenas usos e não doutrinários. Pense nisso. Nós ensinamos usos ou ensinamos doutrinas? Os usos podem provir de doutrinas, mas os usos nem sempre são doutrinários. Até a próxima aula, continuando falando sobre a importância da doutrina bíblica. Deus abençoe você, educador cristão, educadora cristã.